Bom, pessoal, vamos fazer aqui a questão de número 3, é da Unesp essa, e fala o seguinte. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica constante I, e o vetor indução magnética em um ponto próximo ao fio metálico tem módulo B. Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante igual a 3I, determine o valor do módulo do vetor indução magnética no mesmo ponto próximo ao fio, certo? Então, basicamente, aqui a gente tem duas situações aqui. Eu vou representar essas duas situações. Olha só, vou chamar aqui de situação 1. E aqui eu vou chamar aqui embaixo de situação 2. Na situação 1, ele te informou o seguinte. Disse que havia um certo fio condutor, está aqui representado o fio. Por esse fio passava uma corrente elétrica I. Então, aqui eu vou representar essa corrente subindo. Como ele não indicou sentido, para nós não importa muito. Então, a corrente elétrica está aqui, uma corrente I, beleza? E disse que em um certo ponto, nas proximidades desse fio, então eu vou colocar aqui, ó. Em um certo ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P, beleza? Essa corrente gerava um campo magnético de valor B, certo? E aí o campo eu vou representar aqui pelo valor B. Então, ok, aqui nessa região tem um campo B. Essa foi a situação 1. Na situação 2, ele vai pegar o mesmo fio, colocar aqui, ó. Só que agora vai passar uma corrente elétrica subindo aqui por ele da mesma maneira, só que ao invés de ter valor I, ela vai ter valor de 3I, certo? E o que a questão te pergunta é o seguinte: se eu analisar o mesmo ponto P, ponto que está ali à mesma distância, certo? O mesmo ponto P, qual seria o valor do campo magnético, certo? Na primeira situação, o campo magnético, ele disse que valia B. Nessa situação, ele quer saber quanto que vale o campo magnético. Como eu não sei, eu vou chamar de X, beleza? O que a gente tem que ter em mente aqui? Essa questão, ela pode ser resolvida de uma forma bem simples, só raciocinar, certo? Olha só, o fio é o mesmo, certo? A distância entre o fio e o ponto P é a mesma, o meio no qual o fio está é o mesmo, a única coisa que mudou foi a corrente triplicou. Então, se tudo permanece o mesmo e a corrente triplica, nós sabemos então que o campo magnético aqui vai ser o triplo. Por quê? Quando você está calculando o campo magnético em um fio, a equação base é a seguinte, ó. Campo magnético, vou colocar B1 na situação 1, seria igual ao μ vezes o I, μ representando a permissividade magnética do meio, ok? Que determina o quanto que aquele meio facilita a passagem e a existência de interações magnéticas. Tudo isso aqui, ó, sobre 2πr. Por que 2πr? Lembra-se que o campo vai circular em torno do fio, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, 2πr é o comprimento de uma circunferência. Circunferências mais internas têm um raio menor, então o campo magnético vai se dividir aqui, ó, em um comprimento menor, em uma linha menor. A partir do momento que você tem um raio maior, ele vai se dividir igualmente por toda essa circunferência. Tanto que se eu pegar qualquer ponto que esteja ao mesmo raio do fio, esteja à mesma distância do fio, vai ter o mesmo valor de campo magnético. Por isso que a gente fala em 2πr, porque a gente analisa toda a circunferência de uma vez só, que é onde aquele campo magnético está se dividindo, beleza? Aí olha só, aí o que acontece? Esse seria o campo 1. O campo 2 fica assim, ó, B2 é igual ao μ, que é o mesmo, a corrente agora é 3I, e aqui embaixo a gente tem o mesmo 2 vezes π vezes R, certo? E ele quer que a gente compare um campo com o outro. Para comparar alguma coisa, a gente pode dividir, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, B1 sobre B2.
B1 é igual a μ vezes I sobre 2πr. O B2 é igual a μ vezes 3i sobre 2πr. Como ficaria uma divisão de frações, eu já vou multiplicar pelo inverso aqui, ó. Então vai ser vezes 2πr sobre o quê? O μ vezes 3i. Então eu vou cortar o que é possível. Dá para cortar esse 2 com esse 2, esse μ com esse μ, esse r com esse r, esse π com esse π, esse i com este i. Então o que me restou foi que o B1 sobre o B2 é igual a 1 sobre 3, certo? O que nós podemos ver então é que o B2, na verdade então, seria igual a 3 vezes o B1. Isso aqui seria uma demonstração matemática, certo? Caso você precisasse responder na questão, caso fosse um tipo D, por exemplo. Se fosse uma questão de certo e errado, você poderia só ter aquele raciocínio que a gente fez no começo, né? Se tudo permaneceu igual e apenas a corrente triplicou, nós teríamos o triplo do campo magnético, beleza? Essa foi a questão 3.